Beleza. Dá uma olhada se voltou, porque não tem nada aqui. Deixa eu mandar de novo aqui. Aí você confirma se foi esse. Ou então, se você quiser mandar o print lá no Classroom, Beleza. Eu só pra eu enviei ontem, era dar 5 uma horas da olhada. tarde. Mas tinha me enviado. É, não, já era pra ter chegado. Tem mais alguém com problema no Sysmap, gente? Só o Vitor, então. Mas quando você entra, Vitor, o que que aparece? Ou você perdeu o acesso, o link para eu entrar? Eu eu consegui o acesso pelo. Tava conseguindo acessar pelo Outlook. Quando eu tentava pelo próprio e-mail que eu fiz, que seria o Gmail, ele não vai. Aí eu tava tentando ver aqui a aula, mas eu não tava achando o link para assistir as aulas, né? Que tá faltando. No final da aula, você consegue Aí eu ficar pra vou. gente olhar isso? Consigo. Tá, para resolver isso. Ô, Tá Ricardo, certo, obrigado. se você quiser Vamos iniciar. começar então? Então, boa tarde a todos. Eu sou o Ricardo. Eu trabalho na Sirmap desde setembro de 2024. Eu entrei na quinta edição do Bootcamp. Estou agora quase terminando aí o programa de trainee. E hoje a gente vai falar um pouco sobre fazer uma introdução a essa plataforma da Salesforce, que é o Agentforce. Que é o que a Salesforce considera ser a maior mudança assim nos últimos anos. É algo que a Salesforce tem apostado bastante, na divulgação. É, Todo mês saem novas funcionalidades nesse produto. É, e assim, é uma resposta também a esse mundo da IA que a Salesforce está tentando dar, né? É, Se mostrar uma solução, né, para as empresas automatizarem processos, etc. Então, essa aula é uma introdução. Assim, o objetivo não é que nessa aula a gente saia daqui sabendo já configurar agentes, manipular assim o produto, mas é mais como para entender exatamente o que é o Agent Force, porque é que ele é importante e como é que isso impacta, né, a carreira dentro do Salesforce para vocês. Vamos passar para o próximo slide, então. Nosso roteiro nos próximos 40 minutos aqui é esse, assim, vamos passar por esses blocos aí, do que é o Agent Force, como ele funciona, quais os tipos de agentes. A gente vai também ver, assim, onde ele está sendo usado, quais são os casos de usos reais, né, desse produto. Também da carreira e certificações para vocês aprofundarem e depois uma sessão de perguntas e respostas. Então, o que é isso, afinal? O que é o Agent Force? Então, antes de mergulhar sobre esse assunto, é importante falar sobre o conceito de IA agêntica, né? A IA, ela passou por três ondas. Assim, primeiro veio a IA preditiva, né? Eram modelos que analisavam os dados e previam resultados. Então, no Salesforce, isso já existia com o Einstein. Antes do Agentforce, havia o Einstein. Então, tinha lá o Einstein, por exemplo, tinha o Einstein Lead Scoring, que ele fazia uma previsão da força daquele lead. Se aquele cliente é um bom cliente, com base nos dados, ele previa se aquele cliente traria sucesso, né, para a empresa ou não. Aí depois dessa onda de IA preditiva veio a IA generativa, que toda a gente conhece como os modelos de ChatGPT, etc. Em que ele cria conteúdo a partir de prompts. E agora, essa última onda é a tal da IA agêntica. Assim, traduzindo, o Agent Force, ele é essa plataforma da Salesforce para criar funcionários digitais, assim, como se fossem funcionários digitais, né? São agentes, né, que não apenas respondem perguntas, mas que fazem coisas realmente. Eles atualizam registros, eles enviam e-mails, eles resolvem casos,
eles agendam reuniões, etc. Então, os pilares do que é um agente são esses três aí: autonomia, integração e confiabilidade. Sim. Autonomia, por quê? Porque eles realmente agem por conta própria. A grande diferença entre um chatbot e o agente é essa, assim. Enquanto que o chatbot ele responde perguntas, o agente realmente resolve problemas. Assim, quando um cliente diz, eu quero devolver meu pedido, o chatbot ele responde, aqui está o link. Já o agente, ele verifica o pedido dentro do Salesforce, checa a política de devolução, ele pode criar o case, ele já gera um ticket e manda para o cliente. Tudo numa interação só. Então, essa é a grande diferença entre um chatbot e um agente, né? Ele faz todos esses passos do modo autônomo. Depois temos a integração, outro pilar, que ele não é uma ferramenta separada do Salesforce, ele está dentro do Salesforce com acesso direto aos dados, ao Data Cloud, ao Service Cloud. Tudo que vocês vão aprender nesse bootcamp, ele está integrado, é isso. Então, esse é outro pilar. O outro pilar é a confiabilidade, talvez o mais importante para as empresas, né? Essa confiabilidade, ela é importante porque define limites, do que o agente pode ou não pode fazer. Então, os chamados guardrails, né, são os limites do que ele deve ou pode ou não pode fazer, e tem essa camada de segurança que a Salesforce chama de Einstein Trust Layer, que garante que nenhum dado sensível do cliente seja vazado para os modelos de IA. Então, essa confiabilidade é muito importante para as empresas, porque afinal nós estamos tratando de modelos probabilísticos. Enquanto que na automação tradicional segue uma lógica determinística, se eu tenho X, eu vou resultar em Y. No modelo de IA agêntica, é algo de probabilidades. Então, essa confiabilidade é super importante para garantir que nada passe do limite, que nada vaze. Então, é super importante essa questão da confiabilidade. Só voltando aqui, mas pensar assim numa analogia para vocês entenderem melhor. Um agente de IA é como contratar um funcionário mesmo. Você define o cargo dele, você dá acesso aos sistemas, você explica o que ele pode fazer, você dá um manual de conduta, aí pode colocar ele num canal de atendimento. Então, assim, essa analogia acho que fica mais fácil para entendermos. Agora que vocês sabem o que vamos ver assim, como é que funciona por dentro, né? Lembrando da analogia do funcionário, nós temos o primeiro componente aqui do papel. Sim, o papel, todo agente ele tem uma persona. Você dá um nome, uma função, uma descrição do que ele faz, é como o cargo de um funcionário mesmo. Por exemplo, você é a Ana, assistente de suporte, especializada em devoluções, seja empática e profissional. Você pode descrever exatamente isso. Isso é configurado em linguagem natural mesmo, assim, não precisa do código. Você descreve para ele o que ele é, qual é o seu papel na empresa. Aí o outro componente são os dados. Assim, um funcionário ele precisa do acesso aos sistemas da empresa, o agente também. Ele pode acessar o próprio CRM da Salesforce para consultar os casos, as contas, os contatos. Ele pode acessar o Data Cloud, que é para uma visão melhor, 360 do cliente. Ele pode consultar artigos de conhecimento da empresa para a documentação, por exemplo, ou fontes externas via API. Então, quanto melhor a base de dados, melhor o agente. E aqui também entra um conceito importante da IA generativa, que é o RAG, que é uma sigla, né, que significa Retrieval Augmented Generation. Ou seja, em vez do agente chutar uma resposta, ele primeiro busca os dados reais da empresa ou não, né? Pode não ser da empresa, a gente pode fazer um RAG pessoal também, né? Aí depois ele gera a resposta baseada nesses dados
um PDF, por exemplo, um Word, um arquivo de texto, qualquer coisa. Assim, é como se antes de responder qualquer pergunta, o funcionário consultasse aquele documento para dar aquela resposta específica. O outro componente, o terceiro, seriam as ações. E aqui é onde a gente vai da teoria, sai da teoria e vai para a prática, né? As ações são as coisas concretas que ele pode fazer. Então, ele pode rodar um flow, ele pode executar uma classe Apex, ele pode chamar uma API via MumbleSoft, que é o produto de Salesforce relacionado com integração, né? Então, se vocês já conhecem flows no Salesforce, que já tiveram essa aula, esses flows, eles são ferramentas que a gente pode usar mesmo. Então, a automação que vocês vão aprender e construir no Bootcamp é exatamente isso que alimenta o agent. Então, está relacionado com o Agent Force. O componente 4 são os guardrails, que é uma espécie de manual de conduta, né? Define exatamente qual tópico a gente pode abordar, qual tom de voz usar, quando escalar para um humano, o que é que ele está proibido de fazer. Por exemplo, nunca ofereça mais de 20% de desconto, ou sempre escalo para o humano quando o cliente mencionar cancelamento. Então, sem esses guardrails, não existe a confiança de que o agente vai resolver esse problema de maneira precisa, né? Ou que não possa comprometer a empresa, né? Então, sem essa confiança, a empresa não pode colocar em produção esse agente, né? Então, super importante isso. O componente 5 seria o canal. Então, onde esse agente vai atuar? Ele pode atuar tanto num chat web, no site da empresa, ele pode atuar no WhatsApp, tem essa integração, pode atuar por e-mail, Slack, telefone. Então, o mesmo agente ele pode ser publicado em todos esses canais. É, uma vez que você configura, você pode publicar em vários canais. E por baixo de toda essa camada, assim, tem o Atlas Reasoning Engine, que é o modelo de IA da Salesforce, assim, é o cérebro, digamos assim. Então, o Atlas Reasoning Agent é quem recebe a pergunta do cliente, quem interpreta a intenção, que vai buscar os dados, que vai decidir qual ação executar, que vai executar a ação, que vai avaliar o resultado, e se precisar, ele continua esse loop aqui até chegar no resultado. É, é realmente um loop, assim, ele vai do perceber para o raciocinar, depois para o agir, depois para a avaliação, e até e repetir isso até chegar na conclusão. E é diferente do flow, porque enquanto que o flow é um caminho fixo, no Atlas, ele vai adaptando o caminho ao contexto de cada situação. Próximo slide seria aqui os tipos de agentes. Agora que vocês entenderam mais ou menos a arquitetura, vamos ver assim os tipos de agentes que o Salesforce já traz prontos. A Salesforce ela já traz vários agentes pré-construídos, templates, né? Assim, os mais importantes, os mais relevantes, que têm sido mais usados, são o SDR Agent, que é o representante de vendas, de desenvolvimento de vendas, ele prospecta os leads, ele envia os e-mails personalizados, ele qualifica as oportunidades automaticamente. Então, enquanto o vendedor está numa reunião, o agente pode prospectar e qualificar leads 24 horas por dia. Então, a Salesforce, ela estima que grande parte das tarefas de vendas, elas podem ser automatizadas com esse tipo de agente. Um outro agente muito importante e que tem sido muito aplicado em casos reais é o Service Agent, que geralmente é o primeiro a ser implementado, que é resolver casos de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, via chat, via WhatsApp, e-mail, telefone. É o que as grandes empresas já estão implementando, assim, e que tem sido bem satisfatório.
o outro importante é o Custom Agent, que é o mais interessante para nós enquanto consultores, né, enquanto consultoria, que é customizar um próprio agent, criar um agente do zero e implementar qualquer processo de negócio, por exemplo, RH, compliance, fazer onboarding de novos funcionários. Sim, as possibilidades são muito grandes. E, assim, aqui que entra também o valor de, da gente enquanto consultor, né, enquanto profissional Salesforce, de entender onde ele vai ser usado, qual o melhor processo. Depois também tem outros menos usados, mas que também têm a sua importância, né? O Sales Coach, ele faz um treinamento de vendedores, então esse é bem assim, interessante de você pode fazer estimular os seus vendedores a fazerem pitch de vendas para o agente, e aí o agente retorna com feedback. O vendedor está precisando melhorar o seu pitch. Assim, você precisa melhorar o seu pitch, falar da característica tal do produto. Então, ele consegue avaliar o pitch dos vendedores e trazer insights para o vendedor vender mais. Então, é bem interessante esse também. Aí tem o Merchant para o e-commerce e o Campaign para marketing, assim, cada cloud com os seus agentes especializados. Aqui, os dados de casos de uso reais mesmo e demonstrações, assim, alguns números são impactantes. Esses são números da própria Salesforce, né? Assim, a Salesforce aponta que 83% das tarefas de vendas elas podem ser automatizadas. Assim, mais de 18.500, esse número aqui, 4.000, está desatualizado. Na verdade, eu vi agora que são mais de 18.500 clientes que já estão usando o Agentforce. Atendimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervenção humana. Então, uma redução de 40% no tempo médio de resolução. Outros clientes que em destaque aqui, a Willy, que é uma editora americana, editora de livros americana, ela publicou que o Service Agent resolveu 40% dos casos sozinho, e a satisfação dos clientes subiu. Então, é bem impactante, né? O Open Table é um serviço de reserva de restaurantes. Ele usa agentes para gerenciar reservas e recomendações de restaurantes em escala, e também tem sido assim um sucesso, que a Salesforce divulga como um sucesso, né? E inclusive o próprio Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que é o equivalente ao nosso Ministério do Trabalho, eles lançaram em março um agente, né, chamado Dollar, que dá assistência 24 horas por dia a trabalhadores e aposentados americanos. Então, quando o governo dos Estados Unidos está usando, é porque a tecnologia realmente está amadurecendo, né? Agora, no próximo slide, a gente vai ver como criar um agent, né? Nas trilhas, vocês vão ter essa tarefa de criar um agent pela primeira vez. Eu recomendo muito vocês fazerem. Na verdade, é obrigatório, então, mas vai ser bem legal de iniciar isso. Assim, são 5 passos para a criação do agent. Assim, na maioria dos casos, você não precisa de código, de entender de código para a criação. Agora, o código para coisas mais complexas, ele deve ser usado, né? Mas na maioria dos casos, tudo é feito sem código. Então, primeiro você define o papel, você escreve o nome do agente, a descrição, o objetivo dele. Depois você conecta os dados, pode ser com o Data Cloud da própria Salesforce, podem ser com outros objetos do Salesforce, pode ser com o Knowledge, que é o produto de artigos, né, da Salesforce. Depois você adiciona as ações. Essas ações, elas podem ser via Flow. O Flow que já existir, ele pode servir como uma ação do agente, ou via Apex, que aí exige o código, né? Ou APIs também. E aí no quarto você configura os limites, né? Os guardrails.
você define o que ele pode ou não pode fazer, quando escalar para um humano, por exemplo. E no quinto você publica no canal. Assim, tudo realmente configurável sem código. É por isso que esse produto assim, tem assim, destruído barreiras, né, para o uso da IA nas empresas. Aqui, carreiras e certificações. Esse aqui é o Agent Blazer, né, que a Salesforce criou em 2025, que são esses três níveis, né, para o profissional Salesforce se aprofundar dentro no produto Agentforce. Então, ela criou esses três níveis, que começa no Champion, que é para conhecimento básico, você vai criar um agent, você vai identificar os casos de uso, e depois tem o nível 2 que é o Innovator, que você cria um agente de vendas, você lidera iniciativas de IA, e depois você tem o nível 3, né, que é o mais completo, que você realmente consegue gerenciar todo o ciclo de vida do agente. E, inclusive, você só consegue esse nível 3 se você tiver a certificação do Agent Force, que até o final do ano passado estava gratuita. Agora não está mais gratuita, mas é uma certificação também bem importante, que é Agent Force Specialist, né? Outras certificações importantes, mais avançadas, na verdade, uma só, é Platform Developer One, que é para quem quer ir além do código, do low code, né? O Platform Dev já é realmente com Apex, com LWC, para customizar agentes de uma forma muito mais complexa. Agora, falando um pouco sobre, assim, sendo, é, assim, resumindo assim um pouco esse produto, assim, ainda está no início, assim, mas já vemos interesse das empresas em implementação. Então, é um mercado que deve aquecer, né? Então é importante, talvez não, com certeza, assim, já partir para um aprofundamento, para ficar na frente, né, dos outros, da concorrência. Então, o Agent Force, eu acho que vocês devem levar como uma das prioridades, assim, porque realmente vai ser a grande aposta do Salesforce, assim. Basicamente, em qualquer evento da Salesforce, vocês vão ver que o Agent Force é o maior esforço que a empresa está fazendo para divulgar esse produto. Então, realmente é essencial agora priorizar isso. Vou partir para as dúvidas. Ô, Ricardo, só complementando, desde o final do ano passado até o início desse ano, não sei se vocês acompanham, mas a própria Salesforce fez várias iniciativas, vários cursos aí gratuitos para quem tem interesse para poder participar. Acho que foi até final do ano passado, porque a certificação era gratuita, né? Para poder participar e retirar e tirar a certificação dessa de IA do Salesforce. Então, acho Sim, que é bom vocês seguirem, não sei se vocês já seguem, mas é bom vocês seguirem, porque eles também costumam dar esses treinamentos gratuitos, sabe? é. Ficar atento ao que a Salesforce vai divulgando, É, porque às vezes surgem ou descontos no descontos de certificação, ou realmente oferecer a certificação. Então, é importante ficar atento ao que a Salesforce vem divulgando. Vocês têm o alguma Antônio, dúvida o sobre... Antônio Temos levantou a o mão. Antônio, pode falar. Opa, tá me ouvindo? Sim. Boa tarde. Então, eu vi aí pela tua explicação aí que eles já estão tomando decisões sozinha, né? Uma certa percentual, executando o fluxo, Uhum. mas eles têm a habilidade, por exemplo, de criar o fluxo sozinho? Não, né? Ou Não, apenas de chamar um fluxo. chamar um fluxo. É, é, E, deixa eu só complementar. Realmente, o flow, ele é como se fosse a espinha dorsal do agente. Sem o flow, ele não tem ação. As ações do agente são baseadas em flows. Então,
ou código Apex. Mas no caso que estamos tratando inicialmente do Flow, sem o Flow, ele não consegue ter ações para fazer. Então, a espinha dorsal do agente é realmente o Flow. Ah, e outra coisa, por exemplo, se eles estão totalmente sem humanos no loop, né? Não tem nenhum humano no loop, quando ele está atendendo, por exemplo, um cliente ali no chat, né? Dando Aham. suporte. Mas ele não pode tomar nenhum tipo de decisão crítica, não, né? Pro sistema, não, né? Sozinho. É isso que quem implementa o agent tem que definir. Cabe a quem está implementando definir os limites do que ele pode ou não pode fazer e quando escalar para um humano. Então, por isso que é importante definir esses limites. Porque, como eu falei, nós estamos tratando de modelos que são probabilísticos. Então, certas tarefas não são boas de serem feitas por um agente. Quando estamos falando de algo repetitivo, que é fixo, que não precisa de muita variação, realmente o agente não é a melhor solução. Mas quando estamos falando de conversa com o cliente, em que há uma troca e que o cliente precisa. eh, Porque às vezes o cliente tem uma dúvida, mas não está naqueles botões automáticos daquela dúvida. Às vezes o cliente quer descrever a dúvida de uma forma natural, né, no texto, e aí o agente pode ser importante para fazer a interpretação do problema do cliente e traduzir isso numa ação. Então, é isso que é importante, fazer essa delimitação do que ele pode fazer e o que não pode. Há certas tarefas que realmente não vale a pena o agente, ser implementado. Beleza, porque assim, a pouca experiência que eu tive com a gente foi naquele formato de criar eles no formato MD, né? Construir aquele script Aham. MD com as definições lá, com contexto, com a estrutura e usar pelo VS Code ali para ativar algum daquele cloud. Mas aí eu fiquei meio perdidão ali naquela viagem, porque tu falou como se ele rodasse direto do seu esforço e fosse, já tivesse totalmente automatizado, totalmente tomando decisão sozinho, mas não, né? Isso fica a critério Não, de quem projetou o fluxo para operar em parceria com a gente. eu posso até mostrar para vocês aqui como é que é criar aqui na prática, só uma prévia. Deixa eu compartilhar aqui. Eu já deixei aberto aqui como é a criação do agent aqui. Então, vocês vejam que é sempre dividido em tópicos. Então, ele vai entender a demanda do cliente e vai encaixar nesses tópicos. Então, por exemplo, se o cliente quer saber alguma coisa sobre a empresa, fazer uma pergunta, ele vai encaixar nesse tópico aqui, que é o FAQ. Então, o próprio agente ele vai interpretar a pergunta do cliente e vai encaixar nesses tópicos. Então, eu quero uma reserva. Aí ele já sabe que é dentro desse tópico aqui, gestão de reservas. Eu quero abrir um caso. Aí ele já interpreta como um tópico aqui do case management. Então, dentro dos tópicos, vocês têm as ações. Então, é assim que é dividido. Primeiro é o tópico, e dentro de cada tópico, você tem várias ações que são baseadas em flows. Então, essa ação aqui, Verify Customer, é um flow. É uma ação dentro do tópico Service Customer. Aqui você consegue descrever a ação, você tem os inputs em que você define o que o flow vai executar, né? E, e é o próprio agente que vai entender o texto do cliente e vai interpretar que aquilo é uma variável de entrada para gerar uma ação. É isso que é diferente dos outros modelos de IA antigos, né? Que é a IA agêntica, ela tem essa capacidade, né? De, digamos, pensar, né? Encaixar, entender o contexto e, e depois gerar uma ação. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu não sei se eu respondi à tua pergunta, Antônio. Não, deixa bem mais claro.
Eu só tava meio confundindo. Se você tentando encaixar o que tu falou no que eu já tenho como vivência, tá entendendo? É um pouco diferente desse processo de É. criar agentes pelo AMD, porque aqui na Salesforce é tudo na interface da Salesforce, né? Então, eles tentam facilitar a vida para quem não é desenvolvedor, para não mexer com VS Code nem nada. Então, é como se o AMD ele está lá, só que ele está escondido aqui dentro do Salesforce. Porque aqui você tem o sistema, você tem as instruções para o agente aqui, ó. Você tem a mensagem de boas-vindas para o cliente. Você já define uma mensagem fixa para o cliente. Aí você pode escolher a língua. E aqui você coloca o Data Library, que é o tal do RAG, né? Você consegue definir o escopo da documentação para ele ter um contexto. Então, você consegue colocar aqui um PDF, por exemplo, com um FAQ. E aí, sempre que houver uma dúvida de um cliente, ele vai consultar o PDF para gerar uma resposta. Mas alguém tem dúvidas? Está todo mundo tímido. É. Vocês já tiveram alguma interação com o Agent Force? Alguém já pode compartilhar algum? Eu tinha dado uma pesquisada um pouco antes da aula. No caso, ontem eu tinha parado para dar uma pesquisada. E, assim, só ficou mais claro mesmo com os slides, sabe? Então a explicação ficou bem tranquila. Ah, que bom. Mas é realmente uma introdução, porque eu recomendo muito vocês fazerem a trilha e seguirem o último slide, né, certificação de ser um nível champion, vocês tentarem chegar no nível champion e irem progredindo. Porque tá bem legal, tá muito bem feito o Trailhead desse Agent Force. E é isso. Acho que ninguém mais tem dúvidas. Pessoal, obrigada. Obrigado, pessoal. Bom descanso, bom feriado para vocês. Ô, Obrigado a Vitor, vocês. Obrigado, fica obrigado. aí pra gente resolver, tá? O seu. Nayara, Oi. eu perdi a explicação que eu cheguei um pouco mais tarde agora hoje, se tinha alguma instrução, né? Porque aí eu tô meio perdidaço. Eu queria ver se tu me orientava aí o que foi que tu tava instruindo os alunos aí pra próxima, pro projeto. Aí eu podia ficar também, né? Ah, tá. Lá no cronograma, a gente está como apresentação do projeto final no dia 8 e dia 6 tem uma aula de Flow com o Apex, né? Só que como a gente alterou o projeto aqui, então a gente está conversando se vale a pena realmente ter essa aula ou se a gente consegue antecipar a apresentação do projeto. Então, hoje eu vou ter uma confirmação com os arquitetos e vou mandar lá no Classroom. Então, pode ser que a apresentação do projeto fique para segunda-feira, no dia 6, Ah, beleza. tá? Mas aí eu mando lá no Classroom. Vocês entrem, viu, gente? No Classroom, por favor. Mas Porque eu tô prazo vendo que vai, tem gente que não entra. o prazo vai Ah. continuar o mesmo? chega e meio. Ô, Nayara, e se Oi. tiver essa antecipação do projeto para o dia 6, então o prazo final também não vai ser no dia 17, vocês vão Não antecipar altera, também. não. Não, Não não altera. altera? Aí permanece. Aí Ah, vocês tá. vão ficar com mais tempo para entregar. Aí vou ver se eu consigo deixar 2 aulas, porque tinha somente uma aula de tira-dúvidas. Aí eu vou tentar negociar com os meninos para deixar 2 aulas de tira-dúvidas. Acho que vai ser interessante para vocês, sabe? Ter as Ah, aulas de tira-dúvidas. Então, Mas. com certeza. Eita, vai vir mais difícil, hein, Viu? galera? Eu vai ser sou boazinha, complicado. gente. Calma. Não, gente, não. Fiquem tranquilos, a gente não vai passar nada muito que vocês não consigam resolver, tá? Tudo o que a gente Ô, deixou Nai, aqui dentro das aulas. com licença. Aquela trilha de caso prático também, ela é obrigatória, né?
Ela é. bem grandinha. É, eu Ela não vi. Eu não cheguei a olhar. Ela é grande? Nossa, é Ela é a maior de ela é todas. enorme. Tá Ela é com o 18 quanto Drogo. horas tempo? de, 18 horas de Ela é o Quanto? Drogo. estimativa. 18 horas? Ela é É, o dobro Brincava das que vieram até agora. É que eu já mesmo? brincava antes 18 sim. horas? no Trailhead, deu pra segurar um pouco, mas diminuiu poucas horas. É muito grande. Entendi. É, eu não Ó, tinha, como a gente já tinha todo o roteiro e todas as trilhas do Trailhead, eu confesso pra vocês que eu não entrei pra poder verificar as horas, sabe? Mas vocês vão me dando um feedback aí, gente. Vocês estão É, Sim, que conseguindo é? fazer as trilhas? Como que tá? sim, tá dando certo. Eu acho que só essa que vai ser um pouco mais puxada. tá corrido, mas a gente tá conseguindo fazer. Vou falar igual a minha mãe falava comigo, aproveita o feriado. Só vai ser o feriado mesmo, porque a gente tá fazendo mais no sacrifício. Imagina. Não, esse feriado vai ajudar muito, com certeza. Mas, ó, vocês vão me dando feedback aí de vocês, qualquer coisa, tá? Eu Show realmente de não tinha bola. visto que era bem extensa essa trilha, não. Mas qual é essa Mas, trilha o que o de pessoal tá caso prático? falando, É, é é a uma de trilha de caso orientações prático. do caso prático. É. É, Aonde que você subiu na Sysmap ou no ela, Classroom? ela aparece na aba calendário de curso, é lá no Isso. Lá no Sysmap. final. Ela fica lá Lá. embaixo, lá nas nem entrelinhas lá. Ah, não Pra tinha saber se visto vocês ainda. estão interpretando certo. Se você não viu, sugiro que E comece lê as linhas logo, miúdas. porque é Inicie. isso aí, nas linhas entre. Tá Aquelas bom. letrinhas minúsculas, né? Aham. Ai, gente. Tem alguma data para entrega das trilhas? Vai ser no dia do projeto final, no dia 17, tem que entregar as Então é tu trilhas apresenta tudo, né? e a apresentação. Isso. Tem que fazer. Juliana, pode falar. Licença. O Ricardo saiu? Tô aqui. Não, tá aqui. Tá aqui? Ah, é que eu vi a interface que ele mostrou ali, que ele ia construir, é que na verdade, eu fiz um assistente virtual com a Agente Force do Cloud, né? Eu fiz tipo uma ajuda para hospedagem, check-in, receber pedido de refeição, essas coisas, sabe? Pelo Agente Force. Só que eu percebi que tá meio diferente a interface, eu fiz faz uns 3 meses atrás. Ele Sim, mudou. Mudou. Ah, tá. Porque É, tá é bem porque. diferente. Tá, deixa eu mostrar aqui. Pera. Tem o Agent Force Builder, que é o novo, e Sim. tinha o Agent Studio. Na verdade, o novo é o Agent Studio e o antigo é o Agent Builder, né? Ah, Os- isso mesmo. o Builder era o antigo, agora eles estão com esse novo, mas eles estão com os dois ainda dá para criar da outra forma. O Ah, Studio, entendi. o Studio está mais completo, assim, tá mais. é, No outro eu achei mais. Tem tipo várias janelinhas. Esse aqui tá numa janela só. Você já viu as definições, já viu os tópicos, tudo numa janela só. Acho que tá melhor. Mas Ele segue o mesmo parece mais princípio. visual, né? Ele tá mais visual, mais fácil de encontrar as coisas, né? Eu percebi É, isso também. mas assim, no E fundo não mudou nada, tá? Então acho que você aham, não vai ter dificuldades. tem alguma coisa nova, assim, ou só o visual mesmo que mudou? É, não tem nada, sim. Tem, não sei quando é que você fez? Faz uns 3 meses, 4 meses 3 meses. por aí. E já tinha aquela plataforma de testes? Tinha. Ok, O então preview, não você mudou. disse? O preview tipo, você consegue agora dar um input com CSV, com vários prompts em massa para você fazer um teste se aquelas respostas do agente estão precisas ou não. Então, enquanto Ah, sim. que antes dessa solução, você tinha que ir um por um, fazer um prompt e testar as respostas dele para ver se estava ok. Agora ele te dá um acesso, você consegue dar um upload num arquivo em que você consegue colocar assim, centenas de prompts de uma vez só. Você dá o upload do arquivo lá do Excel, o CSV, e ele te dá
as respostas e você consegue ver mais ou menos o percentual de acerto. Então, ele tem uma nova forma de testar o agent, não só Você diz, prompt por tipo, no prompt. caso, se eu quisesse, no caso do hotel, né? Se eu quisesse testar comida ou check-in, aí eu percebi que tem que fazer um por um. Isso que você disse que mudou, né? Daí dá para mandar tudo de Isso, uma vez. por exemplo, em vez de você ficar testando o prompt um por um, tipo, você simular uma conversa de um cliente, tipo assim, eu quero reservar X. Aí você testa de novo, assim, eu gostaria de reservar, você só muda às vezes alguma coisa. Em vez de você fazer um Ou por a um, cama, um quarto com 2 camas, um quarto com uma cama, essas isso. coisas. Você pode colocar, assim, uma série de prompts de teste numa vez só, para você Ah, ficou bem melhor, então. ter um teste em É, massa para não demorar tanto tempo. E aí, aí porque... você depois, ele te entrega um output num arquivo, e aí você consegue avaliar lá de uma vez só, para você não ter que fazer um por um, que aí o teste demoraria mais, né? É bem massivo mesmo. Mas muito obrigada, tá? Nada. Ricardo, você disse Sim, que a certificação estava gratuita. Você sabe até quando ficou gratuita? ficou até o final do ano passado. Já não está mais. É porque ano passado eu terminei o Innovation, aí em janeiro eu comecei o Legend e tava pedindo a certificação para virar Legend. Aí eu não consegui virar Legend por causa que eu não tinha certificação. Por causa de um mês em Você branco. só consegue virar Legend com a certificação. E o do ano passado já mudou agora. Então, quem é Champion do ano passado já não é Champion esse ano. Você é Champion Eu vi lá no 2025. perfil. Alguém tentou Então, fazer a certificação? Eu tirei. Eu já fiz também. Inclusive sou Legend. boa. O Leonardo então já está familiarizado com isso tudo. Sim, sim. Eu recomendo muito, pelo menos, chegarem até o Legend. Não necessariamente terminar o Legend, porque aí teriam que pagar pela certificação, mas seguir os passos, virar Champion e tal, acho que é bem legal. Que aí vocês vão ter uma visão mais completa. E ele sobe lá no perfil, né? Dá pra ver agora a trilha qual é, e Innovation, Champions, aí Legend. Sim. Eles estão destacando bem, muito, Estão muito destacando isso, né? bastante lá. É isso que a Salesforce está apostando, porque eles viram que a IA era uma ameaça, né? Que o ChatGPT e essas outras empresas poderiam é, tomar assim, o espaço, né, da Salesforce. Então, a Salesforce teve que responder com o Agentforce. Então, o Agentforce ele é agnóstico em relação ao modelo. Ele usa vários modelos dentro do Agentforce. Ele pode usar o modelo do ChatGPT, pode usar o modelo do Claude. Então, nesse ponto, o modelo em si, para a Salesforce, não importa tanto. Ok, acho que... Ô, Ricardo, você falou que são vários modelos, né? Na trilha fala sobre o Agent Force Vibes também. Ele ainda, O ainda, Vibes, eu ainda não usa testei ele? ainda. Ah, tá. O Vibes é tipo a IDE, né, do Salesforce agora, né? É, é tipo um cursor, né? É isso É, aí, que ele vai ajudando, né? Vai completando as linhas, no é, caso, dos códigos. é tipo um VS Code aprimorado com IA, né? Para fazer o tal do Vibe Coding, né? Ah, Mas interessante. dá Eu licença, usei, ele é muito dá para bom. implantar no VS Code e no curso. Aham. Sim, dá para ter uma extensão, né? Sim, Não sim, testei é. Conforme ainda. você vai digitando, ele vai aparecendo, né? A opção ali de completar. Uhum. É bem É. legal, bem É bem diferente. interessante também. É, Ele ensina como instalar na trilha, se eu não me engano. Aqui na Sysmap, a gente ainda está
estudando as melhores ferramentas para IA, mas por enquanto, a grande aposta é o Cursor. Então, o Cursor deve ser a ferramenta eleita aqui para a consultoria da Sysmap como para uso diário, assim, de IA. Então, para quem usa o VS você já indica aí para fazer essa Olha, migração para o Cursor? assim, como não tem muita diferença no dia a dia, o Cursor vocês podem usar, assim, é muito parecido com o VS Code, só tem essa camada de IA que é importante. Então, eu acho que sim, acho que podem passar a usar o Cursor para ficarem familiarizados. Mas no dia a dia de desenvolvimento, se vocês não quiserem usar a parte de IA, o Cursor é muito parecido com o VS Code. O que é diferente é a questão do agente em si de IA, né, que tem essa camada extra. Vocês podem usar o Cursor, acho que não tem diferença nenhuma em relação a VS Code nessa parte, assim, mais manual. São muito parecidos, né? Dá até para importar dados, né, do VS Code pro Cursor. Você pode, todas as suas configurações e É. você pode customizar da mesma forma e deixá-lo igualzinho ao VS Code. Agora, com Salesforce, esse Vibes eu não testei ainda, não sei. Mas vocês então estão satisfeitos com o Vibes? Quem testou, aprovou, então. Eu só testei dentro do curso. E Aham. gostei. Eu até testei pedi no eu até projeto pedi que eu para ele fiz, criar na um. verdade. Ele pedi para ele criar um sistema do zero. Para mim, ele criou tranquilo. Aí deu um erro, eu pedi para ele corrigir o erro. Um sistema nada a ver com o Salesforce. Foi um sisteminha que eu pedi de tradutor. Que eu criei, botei até tá lá no meu GitHub. Eu criei, ele criou em React. E tá show de bola, tá funcionando 100%. Boa. Com Apex, com Flows e tudo? Não. Ele Não. só criou, ele criou em outra linguagem, ele não criou na linguagem. Ele funciona como um agente normal, como se eu tivesse usado o agente do curso mesmo, Aham. mas, entendeu? Mas ele deve ter uma especialização maior em Salesforce, né? Com certeza. Porque é isso, também a IA, dependendo do grounding, né? O grounding é tipo a ancoragem da IA, né? De repente, esse Vibes já é ancorado em documentação da Salesforce técnica. Então, ele já tem mais bagagem, assim, digamos, de Salesforce para fazer a melhor opção, né? Dentro do desenvolvimento. Ele ajuda a resolver erros ali, se tem algum errinho ali, ele já aparece na opção de ele mesmo resolver. É bem legal mesmo. Mandei o link aí do sistema que eu criei com ele pelo chat aí, se você quiser dar uma olhada. Você criou no Vercel e tudo, já. Já Legal. subi ele. Beleza. Acho que podemos finalizar então. Tá muda, Nayara. Não perguntei se fechamos. Fechamos então. Valeu. Valeu, Show. pessoal. Valeu, Falou, Boa gente. Boa gente. tarde. Então, Feriado. obrigada. Valeu, Feriadão galera. aí. Até Tchau, mais. tchau. Gente, boa tarde. Tchau.